Bem, vamos direto aqui. E, primeiro de tudo, eu queria, antes de começar, agradecer ao Pablo, a esse fórum, a possibilidade de estar aqui. Eu quero dizer que eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei agora há pouco, na hora do almoço, do Rio, fiquei muito surpresa com o número de pessoas aqui presentes, né, com esse auditório cheio, e acho que a gente, para mim, né, especialmente, foi muito satisfatório chegar aqui e ver tantas pessoas, acho que são todos profissionais, que trabalham e estão interessados no tema da saúde mental de criança e adolescente. A gente está vivendo um momento num país muito delicado, muito difícil, com risco real de retrocesso nas políticas públicas, especialmente na política pública de saúde mental, e no caso aqui que a gente vai conversar de crianças e adolescentes. Então, é com esperança, né, que eu vou começar essa conversa com vocês, porque não é pouco, tanta gente interessada no tema. Eu sei que é o tema da saúde mental como um todo, mas eu vou pegar emprestado, né, o número e o quantitativo de vocês aqui para considerar que todos estão interessados em defender a política pública de saúde mental brasileira. Então, vamos lá. Quanto tempo eu tenho, só para me organizar? Tá, não, vou tentar... eu vou propor, apesar de nós sermos muitos aqui, eu queria propor mesmo uma conversa com vocês, né? Vou tentar apresentar aí algumas ideias para depois a gente, de fato, poder conversar. O Pablo me fez uma encomenda para a gente discutir um pouco a questão de uma certa tese, né, que era uma hipótese, acho que hoje a gente pode apresentar como uma tese, de que, na experiência brasileira, o tema da saúde mental de criança e adolescente teve uma inclusão muito tardia, demorou demais na história, a que esse tema fosse incluído na pauta de debate, no que a gente chama de agenda pública de debate, né? Ou seja, demorou muito tempo para que essa questão que reúne, né, a gente aqui hoje pudesse vir a ser objeto de investimento por parte da sociedade organizada, das universidades, dos atores, né, dos atores-chave, e, fundamentalmente, pudesse ser objeto de investimento de uma política pública. A história brasileira ela tem uma peculiaridade em relação à história de outros países e, ao mesmo tempo, ela tem uma semelhança em relação à história de outros países. Em relação à saúde mental de criança e adolescente, no âmbito do debate político, eu vou explicar, vou tentar transmitir daqui a pouco o que eu estou chamando de política pública. No âmbito no escopo, né, dessa moldura chamada política pública, a extensa maioria dos países do mundo, e eu estou incluindo aí o Reino Unido, que a nossa colega acabou de falar de uma experiência que não é dessa ordem do debate da política pública, mas de uma experiência no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Portugal, Canadá, países considerados de primeiro mundo. Todos os países do mundo, em sua maioria, incluíram muito tardiamente, ou seja, apenas no final do século XX, na virada para o século XXI, o tema da saúde mental de criança na agenda pública dos seus países, no nosso caso aqui, na agenda pública da saúde pública. A pergunta, eu me fiz essa pergunta quando fui fazer meu doutorado, né, e eu analisei aí 10 anos da experiência brasileira de implantação, quando estudei, quando fiz a pesquisa de doutorado. Eu trabalho com a questão da saúde mental de criança há muitos anos e trabalho no movimento da reforma psiquiátrica há 32 anos já. Peguei lá desde os hospícios até todo o movimento de mudança, CAPES, trabalhei muito tempo
como consultora do Ministério da Saúde. Minha colega Tânia Grigolo estava aqui, não está mais. Tem alguns colegas que acompanharam esse movimento. E, de qualquer forma, era uma dúvida que eu tinha, apesar do trabalho, da experiência. Por quê? Por que demorou tanto? O que aconteceu? Por que foi assim? Né? Foi no bojo desse estudo que eu acabei também estudando, vendo e analisando os outros países, e entendi essa semelhança, né, entre nações tão distintas. Ou seja, tem uma pergunta que ainda não está respondida com todo o fundamento, mas o que faz com que crianças e adolescentes sejam secundarizados em nações tão distintas? Eles têm uma prioridade nas retóricas de muitos países, né? Na trama narrativa de muitos países, mas no ato efetivo de cuidado, nas ações mais concretas, digamos assim, de assistência, de proteção, de defesa de direitos, de avanços, né? De propostas mais progressistas de ação, as crianças e adolescentes permanecem secundarizados. A gente podia conversar sobre isso. Não tem uma resposta, mas acho que, às vezes, vale sustentar mais a pergunta do que responder muito rapidamente. Mas vamos ao tema da gente hoje, que é a questão da inclusão tardia. Eu que passo aqui, né? Isso. Cadê? Não estou me acertando. Você me ajuda? Ah, tá. Obrigada. Então, vamos começar, é uma proposta aqui de conversa com vocês. Tá? Mas antes de eu fazer isso aqui, deixa eu perguntar uma coisa que eu estou curiosa. Quantos de vocês aqui trabalham no sistema público de saúde mental? Nossa, bastante gente. Trabalha em CAPSI. CAPSI. É porque eu sou carioca. Carioca fala CAPSI, vocês falam CAPSI, né? É CAPSI, dá do mesmo. Tem alguém da vara de infância, de promotoria, conselho tutelar, da área de justiça e direitos? Só você, uma pessoa. Da área de educação? Ah, não, aqui também. Tá. Educação. Assistência social. Nossa, educação bastante. Assistência social. CRAS, CREAS, etc. Saúde mental de adulto. Muito bom. ONGs de defesa de direito. Só você. Legal. Poxa, bacana. Né? E eu soube que tem gente aqui de todas as regiões brasileiras. Então vamos lá. Isso, para mim, espero que eu consiga transmitir alguma coisa que faça aí sentido e auxilie a vocês. Está na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, né? As coisas estão muito difíceis, né? Então vamos lá. A premissa que a gente parte é a seguinte: até o final, já falei um pouco, né? Até no Brasil, né? Vou falar da experiência brasileira, que até o final do século XX não era possível afirmar que no país havia uma política pública de saúde mental para criança e adolescente, porque houve uma inserção tardia. Agora, vamos lá. O que é uma política pública? Porque essa frase que a gente fala, né, essa premissa, todo mundo aqui podia falar, mas, Cristina, eu estava no Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul tinha ações em saúde mental pública para criança e adolescente. Tinha lá o Hospital São Pedro, com leito, né? Tinha ambulatório, eu sei que o Hospital das Clínicas em Porto Alegre, que até depois virou um CAPS, era uma ação. Quem estava, sei lá no Rio, eu sou do Rio, né? O Rio foi capital do país, então muitas das coisas que começaram a acontecer em termos de proposta de organização de serviço, começou no Rio, tinha ambulatório, tinha leito, tinha serviço dia. Eu trabalhei num serviço chamado Núcleo de Atenção Intensiva à Criança Autista e Psicótica, em 1991. Era uma iniciativa de um grupo de pessoas, tinha ambulatórios. Estou querendo dizer assim,
se a gente pensar que política pública é apenas um serviço subsidiado, financiado com dinheiro público, a minha premissa não tem sentido. Ah, não é isso? Porque está dando um eco, né? Vocês estão me ouvindo. Não tinha, se tinha serviço público atendendo criança e adolescente na área da saúde mental, se eu acho que política é só ter serviço financiado com dinheiro público, minha premissa está errada. Entretanto, eu preciso fazer essa proposta para vocês, né? Eu vou apresentar um pouco na escola, lá na linha de trabalho. Eu trabalho no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas de Saúde Mental, da UFRJ, né, no Instituto de Psiquiatria, que é coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado, que foi coordenador de saúde mental do Brasil por 10 anos. Ele é professor da UFRJ e eu participo desse núcleo de pesquisa com ele há muitos anos. Tenho aqui o Leandro também, que é um pesquisador daquele campo lá do NUPSAM, que está aqui também. É um núcleo de pesquisa de política pública. Então, a gente tem uma via de entendimento, de fundamentação do que é política pública, e eu vou compartilhar com vocês, para pensar o seguinte: para afirmar que há uma política pública em curso, é necessário, primeiro, um claro compromisso do Estado, tá? Do Estado aí representado pelas instâncias de governo, né? Município, do Estado ou da Federação, caiu, com provisão de serviço e ação adequado às necessidades de SMCA, saúde mental de criança e adolescente, expressa em documento oficial, com destinação financeira, etc. E tal. Mas não é só isso. Isso é importante, não basta isso. Você tem que ter uma afirmação de princípios, diretrizes, um escopo ético, um desenho assistencial para poder pensar que está sendo constituída uma política pública. Tem que ter destinação de recurso. Política pública sem destinação financeira não é política pública. Ou, dizendo de outro modo, aonde o governo investe mais recurso, mais dinheiro, é o que esclarece qual a política que ele está defendendo. A gente pode fazer o raciocínio de frente para trás ou de trás para frente. Isso é muito importante, tá? Para o que a gente depois vai debater. É preciso estabelecer os papéis, responsabilidades de diferentes atores, tem que ter proposta, um desenho de rede de cuidado, você tem que estabelecer os mecanismos democráticos de gestão, de participação, deliberação e acompanhamento. Um pouco é o seguinte, gente, para ter política pública, tem que ter participação, debate, conflito. Política pública sem conflito não é política pública, né? Os grupos interessados, os grupos de interesse, os atores diferenciados, usuários, gestores, universidades, sociedade civil organizada, etc. Esse conjunto diverso de representações de pessoas precisa percorrer um certo processo de debate coletivo para discutir prioridades, fazer desenho dos principais diagnósticos, que a gente chama situacional, de problemas, precisa discordar, divergir, para, então, encontrar um consenso mínimo, um ponto mínimo comum que diga, apesar de isso, apesar dessa e daquela diferença, depois de muito debatermos, temos a avaliação de que A, B, C, D pontos são os mais prioritários, são os mais relevantes, constituem um problema político e devem ser objeto de investimento do Estado, no nosso caso, do Estado brasileiro. Se eu estou me fazendo entender, é preciso que a gente parta do princípio de que política pública, não só ela supõe conflito, como ela supõe necessidade de mediação. Tá? Não é isso? Senão isso fica um palco de guerra. Né? Quem é o responsável pela mediação democrática? Os governos.
os representantes dos governos nas suas diferentes esferas, federal, estadual, municipal, que têm uma responsabilidade de mediar conflitos, de pacificar, né, a possibilidade do debate, para que algo da ordem civilizatória, do bem-estar, de um problema, né, avaliado como comum, possa fazer uma nação avançar, dar passos, pelo menos, em relação ao que essa nação considera, através de suas representações, um problema político. Fez sentido? Podem me interromper, tá? Se não fez? Eu estou dizendo, então, que nem sempre políticas de governos são políticas públicas, ok? Tá? Espero que vocês me entendam. É possível ter política de governo que afronte políticas públicas, que destruam políticas públicas e que se estabeleçam, né? São legitimamente aí instituídos. Então, política de governo não é igual a política pública. Isso é muito importante da gente entender. Nós que estamos direto nos serviços, mesmo nossos parceiros que não estão, porque senão a gente faz um debate enviesado, né? E joga fora a criança junto com a água da bacia. No caso brasileiro, a gente vai ver aqui, só é possível pensar que se iniciam passos, caminhos, para o estabelecimento de uma política pública de saúde mental no início do século XXI. Ou seja, desde o começo da República, porque eu também não posso falar, se política pública supõe participação, debate, conflito, eu não posso falar de política pública no Império, a rigor, eu não posso, né? Tá? Eu vou usar como marco, com todos os problemas que isso tem, mas não é o caso, só como um marco, aí, um marco também metodológico, a instauração da República. Da República até o final do século XX, a gente não podia afirmar, a rigor, com essa noção de política, que o país tinha uma política pública de saúde mental. Que eu já falei. Aí, vamos pensar, o que aconteceu no início do século XXI que a gente está defendendo que foi possível? E eu queria fazer essa conversa também, sabendo que tem muita gente de CAPCI aqui, porque os CAPCI foram propostos. Quem estava na terceira Conferência de Saúde Mental? A Tânia Grigolo não está aqui, mas ela estava, eu estava. Mais alguém participou da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental em 2001. Todo lugar que eu vou, eu pergunto isso, normalmente sou a única pessoa. Estou ficando muito velha, mas a Tânia estava também. A Tânia Grigolo, que está aqui, que é de Santa Catarina, que é aqui de Florianópolis, estava lá também. Mas, bem, o que a gente tem que pensar? O que aconteceu que no século XXI, no começo do século XXI, algo se move, algo muda nesse cenário? De repente caiu do céu uma luz, vai implantar política? Não, não é isso, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que houve acontecimentos, alguns internos ao campo da saúde mental, e outros externos ao campo da saúde mental brasileiro, que caminharam na direção, que criaram condições de possibilidade para que o tema da criança e adolescência entrassem no cenário do debate da saúde mental pública. Um deles foi a promulgação da lei. O Brasil tem uma lei, né? Uma lei da saúde mental, todo mundo conhece, né? A Lei 10.216, que foi promulgada em 2001, em abril de 2001, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, no finalíssimo ano, né, do governo Fernando Henrique Cardoso. Essa lei que durou 12 anos para ser aprovada, que foi muito debatida, que houve
quase uma guerra, no bom sentido, santa, né? Mas uma guerra para que o Brasil tivesse uma lei que defendesse os direitos de pessoas com problemas mentais. Porque antes esses não eram cidadãos, eram segregados, viviam em hospícios, etc. No mesmo ano, 2001, em dezembro de 2001, foi realizada a etapa federal, que chama a etapa nacional da Conferência Nacional de Saúde Mental. O Brasil teve 4 conferências de saúde mental. 4. A terceira foi em 2001. Teve uma em 1987, um ano ali antes da Constituição Cidadã Brasileira. Esses marcos são interessantes para vocês verem que o que acontece, às vezes, nos governos, no Congresso, no movimento de lutas políticas do país, não é uma coisa que acontece lá e a nossa vida está aqui. Essas coisas se interrelacionam. Elas são absolutamente interrelacionadas, né? Quando o Brasil começou um movimento enorme, né, da redemocratização e uma luta ali por uma nova Constituição que foi nomeada como uma Constituição cidadã, em 1988, um ano antes, ele realizou, o Brasil, uma conferência nacional. A primeira, depois foi em 1992, depois 2001, e teve uma outra, quarta, em 2010. Não teve mais. Né? Já são 9 anos sem conferência. As conferências são espaços, elas começam nos territórios, nos distritos, nos municípios. Agora, esse ano vai ter conferência de saúde, vocês devem estar aí mobilizados para isso. Espero que estejam, devem ir. Não podemos desanimar, a gente tem que participar. Mas começa nas cidades, passa pela etapa estadual até chegar à nacional. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nessa terceira conferência, e eu participei ativamente dela, da organização na etapa estadual do Rio, depois na etapa nacional, há uma estimativa de participação organizada de mais de 50 mil cidadãos brasileiros, desde as etapas municipais. Na etapa nacional, houve mais de 1.600 chamados delegados, ou seja, com representações, representando diferentes segmentos. Estavam lá familiares de autistas, trabalhadores de saúde mental de diferentes ordens, sindicatos, universidades, gestores, né? Ou seja, é uma instância de muita importância, porque muito participativa. O que é uma conferência? É um espaço da sociedade, não é um espaço do governo. Tá? O governo propicia a constituição dela, mas quem realiza uma conferência são as instâncias organizadas, nas suas diferentes participações, que vão deliberar o que o Estado brasileiro precisaria fazer. Essa foi a primeira das 4 conferências que disse o seguinte ao Estado brasileiro: Senhor Estado, não é mais possível que a situação de saúde mental de meninos e meninas, jovens, com necessidades em saúde mental, permaneça sendo tratada no Brasil da forma que vem sendo tratada, e eu vou explicar como era mais ou menos melhor daqui a pouco. Esses foram os acontecimentos internos da saúde mental. A promulgação da lei e a realização da terceira conferência. E houve acontecimentos externos ao campo estrito da saúde mental que foram definitivos para a criação dessa condição de possibilidade. A Convenção de Direitos da Criança e do Adolescente, né, que aconteceu em 1989, uma convenção da ONU, onde, pela primeira vez, os países do mundo se reúnem e concordam, depois de muito discutir, concordam que criança, que é uma coisa óbvia para a gente hoje, naquela época foi uma hipernovidade, criança e adolescente são sujeitos de direitos. Eles não eram, né, gente? Foi anteontem isso aqui, né, na história. Foi anteontem. Tá? Há muitos anos atrás, eu sou muito mais velha que a maioria de vocês, lembro perfeitamente disso, que um pai espancava gravemente um filho, uma mãe, não importa, e aí você ia falar, que isso, não pode fazer dessa forma? O filho é meu, eu faço o que eu quiser.
A criança não tinha status de cidadão, de direito, era posse de alguém, era objeto de alguém, não tinha nenhum direito quase social, era considerado um menor. Isso é uma longa história, eu não posso entrar nela aqui agora, mas só para dizer o seguinte: a representação social de uma criança e de um adolescente, quando eu falo criança e adolescente, para não ficar alongando a frase, a representação social de uma criança como um menor engendrou no país até aqui abusos, violências, desproteção, abandono, morte, institucionalização de uma enorme legião de meninos e meninas, em nome da melhoria do estado de vida dessas crianças e adolescentes. Eu sou melhor que você, eu sou Estado, eu sei o que é melhor para você e seus filhos, eu faço. Você vem e me obedece. Quando hoje representantes de instâncias democráticas, como de ministérios, afirmam coisas sobre crianças e adolescentes, tentando definir em nome de toda a sociedade sem debate organizado com elas, sem debate organizado com elas. Ter eleito no voto alguém não significa que o debate organizado aconteceu. E eu não estou falando de debate de Bolsonaro com televisão, não, tá? Não estou falando dessa coisa tão simplória. Estou falando de debates para temas, para agendas, para isso tudo. Quando se define por uma criança a revelia do debate com a sociedade certos rumos, estamos fora do escopo de políticas públicas. E isso não é sem consequência, nem na vida nossa, nem das crianças, e não é sem consequência na subjetividade delas, na experiência de si, que cada uma delas e nós teremos. Então, isso é muito grave para mim, pelo menos, isso é muito sério, e por isso que eu acho que é importante que a gente, pelo menos eu estou propondo a vocês uma linha de que vocês não são obrigados a concordar comigo de jeito nenhum, ao contrário, têm todo direito e podem ter outra linha de entendimento disso. O que a gente precisa é debater o bom conflito, né? O bom debate, não precisa ter concordância. Mas é preciso fundamento para fazer as coisas. Se a gente não tem fundamento, ou não fundamenta as coisas, aí é um problema. Né? Tá? Até hoje, apenas 2 países, o Brasil é signatário dessa convenção. Tá? Então, por exemplo, o que retira uma convenção que altera o marco jurídico, né, em relação à criança e ao adolescente. Ele deixa de ser o marco jurídico da situação irregular, isso era um marco jurídico antes dessa convenção, e o marco jurídico hoje, ainda vigente no país, é o marco jurídico da proteção integral. Podem querer alterar, etc., mas isso vai ter que ter debate para isso, né? Não é tão simples assim. Esses acontecimentos internos e externos, segundo a gente pensa, construíram condição de possibilidade para afirmar a importância da criança na pauta da saúde mental. O estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes tão criticado, né? Ou tão mal entendido, ou tão mal executado, tão mal aplicado, por que não? A gente precisa falar dos problemas de execução das políticas também. Ele é um marco fundamental na história brasileira. Tá? O Estatuto, ele é considerado nos países aí, o Brasil é considerado como o país que tem a legislação mais avançada em termos de proteção, né, da infância. E se eu falei de execução, agora também uma coisa importante, só para a gente combinar. Eu estou discutindo e vou propor a vocês uma conversa no plano das proposições políticas. Tá? Há sempre uma defasagem grande entre a proposição de uma política e a execução de uma política.
ainda mais no SUS, né, no nosso caso. O SUS é tripartite, o SUS combina coisas, mas tem uma parte que é o Estado que executa, tem outra que é o município, depende lá dos governos locais, tem muito atravessamento. Quando a gente discute o problema da execução da ação, que existe, no nosso caso existem muitas, a gente depois pode conversar, mas se a gente discute o problema da política que está sendo executada, sem entender qual a proposição que foi feita para aquele serviço, para aquele dispositivo, para aquela ação, às vezes a gente joga fora a criança junto com a água da bacia. Então eu digo, os CAPCI têm problemas. Aí alguém diz, então acabe os CAPCI. Não é isso? Não tem raciocínios assim, gente? Recentemente, né, ainda o ex-coordenador de saúde mental brasileiro, o Quirino, fez uma análise com dados corretos de que muito CAPCI também não apresentava produção dos seus procedimentos, né, não preenchia direito lá, não apresentava dados, não é isso? E que aí tinha CAPs que não tinha feito tal coisas. Ok. E ele conclui, então, CAPs não é tão necessário assim. Esse é o problema do fundamento do argumento e do ponto de onde se parte para discutir. Eu posso fazer críticas precisamos fazer aos problemas diários que encontramos nas nossas cidades e serviços para qualificá-los, para que eles avancem, para a expansão desses serviços, de uma política que foi decidida coletivamente. E eu posso fazer as mesmas críticas para dizer, se é assim, então não precisa. A gente tem que saber, cada um de nós, onde a gente está, desse lado ou desse. Aí é com vocês, a gente conversa daqui a pouco. Eu já estou dizendo, eu estou do lado de quem faço críticas, né? Hoje a gente faz pesquisas, tenta coisas, tem problemas no nosso campo, e a gente faz isso para que a rede de atenção psicossocial brasileira se consolide, tenha a expansão necessária, receba o investimento necessário, avance, e nunca mais se altere nesse país, seja ela via de cuidado das pessoas. Mas faço crítica, tá? Mas eu estou desse lado, não estou do outro. Eu vou pular um pouco aqui, eu vou falar rápido disso, senão eu vou demorar muito. Que é o seguinte. É o seguinte, se der tempo eu volto aqui, senão a gente vai demorar muito. Deixa eu voltar aqui. Eu vou falar rápido desses slides para a gente poder ir seguindo. A história brasileira, em relação a criança e adolescente, a gente pode definir o seguinte, né? Já falei, tinha tanto nos serviços de saúde mental, quanto fora do setor saúde mental, onde, por sinal, estavam a maioria das ações que eram realizadas em relação a criança e adolescente. O que eu estou querendo dizer? Durante um século de vida, meninos e meninas com problemas de saúde mental ou eram institucionalizados em instituições de um campo externo ao campo da saúde mental, que era o campo da assistência social ou da educação. Pense, abrigos, antigamente tinha, não sei na região de vocês como é que é, se ainda tem. Antigamente tinha um negócio que chamava abrigos para portadores de deficiência. Eram abrigos filantrópicos, a maioria deles, né? Abrigos que se expandiam em época de eleição de senhores prefeitos, porque as senhoras primeiras-damas eram as que ficavam à frente de receber donativos, inclusive, para cuidar das criancinhas desvalidas. Isso era uma frente de institucionalização. Tinha uma frente de institucionalização feita pelo próprio Estado, através de
de destinação financeira a algumas instituições, outras de natureza totalmente pública, como o SAM. Lembra do SAM? Lembra, vocês não vão lembrar, mas alguém já deve ter lido na história, né? Serviço de Assistência ao Menor. Depois teve FUNABEM, né? FEBEM. Hoje em dia, cada lugar tem lá. No Rio, hoje, se chama DEGASE, eu não sei como é, em São Paulo, a Fundação Casa, eu não sei como é que é o nome em todos os lugares. Mas, bem, são instâncias, hoje, elas muito voltadas para a questão da infração. Mas, algum tempo atrás, algumas décadas atrás, essas instituições recebiam os meninos da pobreza, vamos dizer assim. Ou porque eram pobres materialmente falando, ou porque eram pobres moralmente falando, à luz do Estado, da interpretação do Estado de então. Eram os filhos da pobreza, né? Houve um tempo em que, depois do movimento higienista, e ao longo deles, muito por inspiração higienista, mais ou menos, havia uma transmissão da sociedade, né, e dos governos, isso lá em meados do século XX, da sociedade e dos governos para as famílias, principalmente as pobres, dizendo: você não é capaz, você é incapaz, você não vai ajudar essa nação a criar um filho forte, capaz de lutar para sempre pela nação brasileira. Quem poderá criar cidadãos brasileiros, então, sou eu, Estado. Deixa comigo. É o Estado tutelar, né? Uma configuração de um Estado tutelar, disciplinar, verticalizado, que tem a verdade com ele, para que seus súditos, nós, né, naquela época, a sociedade obedecesse. É o Estado tutelar. Isso é uma configuração possível de um Estado. Tá? E na história desse Estado tutelar, muitos meninos, o Brasil já teve uma legião de meninos institucionalizados. Dentre esses, tinham muitos que eram meninos com necessidade, na verdade, em saúde mental. Não querendo reduzir tudo a diagnóstico, mas só para dar como exemplo, tinha muito autista na FUNABEM. Existe um documentário lindo de uma história real, que eu sugiro, até no YouTube, chama Procura-se Janaína. Esse documentário, em 20 minutos, meia hora, é muito mais brilhante que eu, conta a história toda que eu fico tentando contar, e eu estudei muito para fazer a história de uma menina que entrou na FUNABEM de São Paulo, chamada Janaína, que entrou na FUNABEM de São Paulo, acho que 3, 4 anos, é bem pequenininha. Eles fizeram um documentário muito interessante, foi a Miriam Kneiderman que fez. E, naquela época, encontrou uma equipe, tinha psicólogo, como tem até hoje, equipe técnica, né, nessas instituições, uma equipe técnica lá naquela época, 1900, e não lembro, muito sensível para aquela criança que era muito diferente, possivelmente uma autista muito grave. Tentaram de tudo, se sensibilizaram com a estranheza da Janaína. Podiam ter rechaçado, né? Mas não, foram sensíveis. E a Janaína faz um percurso enorme, tentaram muita coisa, não se conseguia ajudar, até que a Janaína faz 18 anos. E foi esse o destino de muito, muito menino no Brasil. Eles eram invisíveis às ações das políticas de saúde mental. O Brasil já teve algumas, né, antes dessa nossa aqui. Não de criança, tá? De saúde mental geral, né? O modelo manicomial, por exemplo. Ao fazer 18 anos, esses meninos ingressavam nas terríveis alas dos manicômios brasileiros, das alas dos irrecuperáveis. Todo mundo que já participou de alguma intervenção num grande hospício, não sei se alguém já participou, Tânia já participou, eu já participei, muitas, não sei se mais alguém, encontrou a ala daqueles pacientes mais graves. E, na Eiras de Paracambi, eu participei da ação de desmontagem da instituição que chamava Doutoreiras de Paracambi, no Rio de Janeiro. A gente encontrou, e eram pavilhões que tinham nome de santo. Era São Joaquim, São não sei o que, São não sei o que lá. E os donos da Eiras, que eram aqueles famosos empresários da loucura, né, que o Brasil já teve, e que está querendo ser reeditado agora, através das comunidades terapêuticas, né? Mas, na época, era um dono de hospícios.
E os donos falavam com a gente, quando a gente começou a fazer a desmontagem do hospício. Aqui estão os esquizofrênicos heréticos. Não sei se aqui pelo sul se tinha. Era uma nomeação para dizer, são aqueles que andam sem parar. Eram pessoas, homens nus, em alas sem chuveiros, porque era assim os hospícios, gente. O hospício era isso. Tá? Andando, falando, grunhindo muitas vezes, dramáticos. Entraram ali e nunca mais saíram. Quando você ia pegar a história dessas pessoas, o pouco de história que tinham sido meninos desde criança, com alguma dificuldade, com algum problema, que então foi para ali, foi para aqui, foi considerado, era inelegível, que falava nas instituições filantrópicas. Aí ele não é mais elegível para a minha instituição, até que fazia 18 anos, entrava na trama psiquiátrica tradicional e lá ficava. Muitos tiveram esse destino, tá? Antes de ter a política. Muitos meninos com necessidades em saúde mental estavam, que a gente chama, institucionalizados dentro das suas casas. Não foi um ou outro quem abriu o CAPSI. Estou vendo aqui a Andréia, que é lá de Duque de Caxias, que você foi a primeira coordenadora daquele CAPSI de Duque de Caxias, né? Que é da região metropolitana do Rio, deve ter encontrado, mas era comum encontrar meninos acorrentados no sofá, no fogão, para a mãe poder ir trabalhar. Meninos que a mulher cuidava sozinha. Ainda hoje tem isso, né, gente? E isso tudo acontecia sem que isso virasse um problema político. Esse é que é a questão. Era um problema da Dona Maria, né? Era um problema do Joãozinho, era um problema do vizinho, era um problema da filantropia da cidade, mas não era um problema político. Existe uma autora chamada Maria das Graças Rua. Ela tem uma definição meio descritiva, mas acho que ajuda, que ela diz assim: muitas vezes, quando a coisa está mais segmentada ou individualizada, ou só localizada, um problema, isso devia ser chamado estado de coisas. Por quê? Para ser um problema político, verdadeiramente político, é preciso que aquele problema ocupe a agenda pública, transtorne, no bom sentido, a cabeça da sociedade, ocupe mídias, né? Ocupe pesquisas. Isso é um problema ocupe, seja objeto de investimento. A Zika, só para dar um exemplo recente. O mosquito tal, que eu nunca sei falar o nome, virou um problema, né? Desde a dengue, não é isso? Quando começou a nascer muito bebê desse daquela forma, e não só um ou outro, porque bebê com microcefalia não é de hoje, não é isso? Mas passa a ser um problema político quando ocupa, entenderam? O crack. Quanto tempo se usa crack nesse país? Em São Paulo, né? São Paulo foi a primeira cidade, não foi? Você sabe mais disso que eu acho que foi, se não foi, só para usar como exemplo. Mas a questão do crack, por exemplo, eu lembro, eu fui gestora, né, na Secretaria de Estado, da Saúde Mental, na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, assessorando a Paula Cerqueira e Pedro Gabriel, que também já foi coordenador lá no Estado, antes de ir para o Ministério. E eu lembro perfeitamente disso. Eu, na gestão, como assessora deles, eu coordenava um fórum de saúde, por sinal, eu chamava Fórum de Saúde Mental, né, Infanto-Juvenil. Não era esse aqui, era um fórum da gestão, né, estadual. E eu lembro que foi em 2004, eu sei a data, o ano, né, que o problema do crack, a liberação para o tráfico, liberar o crack no Rio, foi 2004. Nunca vou esquecer isso. Antes, claro, um ou outro carioca usava crack, mas não era um problema político. Entendem? Só para fazer o... Não quer dizer que o problema não fosse relevante, mas não tinha escala, gente. Não tinha nem escala como problema, não tinha escala como investimento financeiro, não tinha escala como preocupação social. O crack virou um problema político.
A gente pode discutir depois como é que é, efetivamente, se há uma pressão da mídia, não sei o quê, mas ele ocupou a agenda. Né? O problema de saúde mental de criança, isso, voltando, durante um século, não ocupou a agenda política. Como é que ele passou a ocupar? Porque na saúde mental não houve, de criança, não houve um grande escândalo que tem, então, mobilizado no começo do século XXI todo mundo. Não houve um grande caso. Na Inglaterra, por exemplo, a política, foi organizada a política de saúde mental para criança e adolescente na Inglaterra, foi muito mobilizado o início dela a partir da morte de uma menina chamada Victoria Clambier. Ela tem um nome que não é em inglês, mas ela morava na Inglaterra, ela era uma menina adotada, e ela tinha dificuldades, problemas, e ela foi morta pelos pais adotivos. Isso virou um escândalo na Inglaterra, no final do século XX, e isso foi um catalisador, né, para... Entendeu? Todo lugar, cada lugar foi de um jeito. Aqui no Brasil, a pergunta foi, houve algum escândalo? Não. Houve denúncia, como houve com a população adulta? Mortes nos hospícios? Não. As crianças e adolescentes, por sinal, no parque manicomial brasileiro, ocuparam talvez 0,03% daqueles leitos. O Brasil chegou a ter 100 mil leitos, né, psiquiátricos. Ninguém sabe essa conta direito, porque criança ficou muito relegada a segundo plano, não tem estudos conclusivos sobre isso. Mas a estimativa é que o Brasil não chegou a ter 350 leitos dos 100 mil para criança e adolescente. Né? Como se faz? O percentual é um percentual mínimo. Isso quer dizer o seguinte, o problema é muito grave, mas o percentual era pequeno. Então, quando o pessoal da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, da defesa de direitos entrou nos hospícios, ou quis abrir, né, descortinar o problema dos hospícios, vamos fazer essa imagem, né? Quando levantou o véu, o que viu foram adultos, não foram as crianças. Então, elas estavam invisibilizadas, porque não estavam no sistema formal de saúde mental, estavam na filantropia, na educação especial, a maioria dentro de casa, largado. Elas foram invisibilizadas, porque quando se abriu o véu um pouco dos hospícios, elas não foram vistas, elas não estavam lá. Né? Elas foram invisibilizadas, porque criança tem uma questão da representação social aí, não jurídica agora, né, mas das nossas mentalidades. Tem uma representação social de alguém que ainda não entende, ainda não fala, ainda não argumenta, né? Assim, ainda não é homem, ainda não é mulher, ainda não é profissional, ainda não. Estou fazendo aqui uma imagem para encurtar o argumento. Eu estou querendo dizer o seguinte, um dos pontos que nos faz ter possibilitado, né, inscrever na agenda a saúde mental de criança e adolescente, que nos responsabiliza a todos, aos CAPSI, especialmente, porque os CAPSI vão ter uma função de espinha dorsal nessa questão da política, eu já falo deles daqui a pouco, mas uma questão fundamental é a criança da saúde mental brasileira, da política, é um sujeito de direito, certamente, mas ela é um sujeito psíquico também. Ela é um sujeito pleno. Estou querendo dizer assim, a nossa criança, e aí adolescente também, tá, gente? Vou falar criança para encurtar. A nossa criança está plenamente inserida na condição humana. Isso quer dizer que ela ouve, sente, fala, pode se transtornar, se angustia, se aflige, se atormenta, pode enlouquecer. E aqui a loucura, e é interessante que como é o nome, a colega que falou antes de uma forma tão interessante, a Kiko,
E a loucura não no sentido de um reducionismo biológico ou positivista. Eu estou dizendo da loucura como um enigma da condição humana. Porque, a rigor, até hoje ninguém sabe onde começa, para onde vai, o que foi. Sabe-se que os humanos enlouquecem. E é preciso aí, depois a conversa com a Kiko foi super legal, a gente tem que relativizar muita coisa, mas os humanos enlouquecem. Uma criança, para ser considerada um sujeito, e ela tem um lugar de fala, mas ela precisa que alguém escute, porque uma criança não tem um lugar de fala por autóctone, por alta deliberação. Uma criança só pode falar se houver quem escute. E de algum lugar. E o que do lugar que esse escuta, incidirá alguma coisa na fala dela. Tem uma dialética. Essa é a criança da saúde mental. Essa é a criança que ficou invisível por um século, tanto que poucos se preocuparam com ela. Criança, quando tinha problema antigamente, era só considerada deficiente, né? Ou seja, não estava adquirindo o curso normal do desenvolvimento, não é isso? Então, eu trato, adequo, disciplino, treino, qualquer outra expressão que eu possa usar aqui, para recolocar essa criança no curso do desenvolvimento normal. Que, fundamentalmente, é de alguém esse normal, né? Normal é ser igual a mim? Espero que não. Mas eu estou me usando como exemplo, mas vocês entendem o risco e o perigo de um ponto de chegada fixo, engessado, de alguém que diz, normal é isso aqui? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Isso é grave. Isso não é só uma brincadeira. Isso tem consequências. De alguém que, em tanta externalidade a todos, define para todos tudo. Aí acabou a subjetividade, acabou a troca, acabou o conflito. Você tem condutas normais ou condutas anormais. Ok? Né? Tá bom, mas então vamos discutir o que é isso. Não estou dizendo que não pode, estou dizendo que tem que saber o que está acontecendo. Tá? Essa criança plenamente humana, plena de direitos civis, né, mas plenamente de direitos subjetivos, essa criança é que apareceu na terceira conferência e que estava invisível até então. Quem levou essa criança? Foram os trabalhadores de saúde mental. De então, da rede de saúde mental. Porque não foi uma demanda de usuário. As crianças e adolescentes não estavam, infelizmente, na terceira conferência de saúde mental. Começou com o movimento de trabalhadores. Por sinal, o movimento da reforma psiquiátrica é um movimento no Brasil que começa com o movimento de trabalhadores. Né? Foi assim também com adultos. Então, foi assim com criança. Mas o mais importante, já eram trabalhadores que vinham de um processo, né, de filiação ao movimento da reforma psiquiátrica. Então, sabia-se que era preciso começar alguma coisa e era preciso conquistar a possibilidade de que crianças e adolescentes encontrassem, nos novos tempos que viriam depois de 2001, lugar de fala, lugar para a sua diferença. Né? Eu sou filiada a um movimento dentro da luta da reforma, que tem vários movimentos, que defende a diferença, o direito à diferença. Somos todos diferentes, por isso temos direito de existir. E temos que fazer aí um certo esforço, porque minimamente a gente tem que viver, né? Tem que pagar um certo preço civilizatório. É mais ou menos isso. Mas todo mundo tem, somos diferentes. As crianças também. Naquele momento, para superar, né, o que antes, o cenário anterior, e eu vou definir o cenário anterior até o final do século XX, da seguinte forma: o Brasil
tinha um cenário de desassistência radical às crianças e adolescentes que precisavam de algum cuidado pela saúde mental. Aquele desenho do problema, que na terceira conferência virou um problema político, tá? Saltou os olhos de todo mundo, ficou sensível. Quem lê o relatório da terceira conferência vai entender o que eu estou falando, está lá. Né? Naquele momento foi definido que o Estado brasileiro tinha que fazer alguma coisa para superar a desassistência. Você tem um problema, você tem que propor uma estratégia para enfrentar. De que forma? Ninguém sabia muito o que fazer. A saúde mental não tinha experiência anterior com crianças, né, e adolescentes. Em escala. Tinha experiência pontual. Como fazer? Tinha experiência que CAPS era uma coisa que estava sendo feita para adulto, que defendia, que era territorial, que respeitava a diferença, que era aberto, que cuidava em liberdade, que se aproximava territorialmente. Então vamos fazer CAPSI. Foi assim que surgiu, tão simples quanto isso. Agora, o CAPSI, os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenis, eles têm uma diferença radical e, às vezes, pouco apreendida pelos próprios operadores em relação aos CAPs de adulto. Os CAPs de adulto tinham um modelo anterior a superar, que era o modelo hospitalocêntrico, não é isso que a gente chama? Não é assim? Em relação aos CAPSI, eles não vieram superar modelo. Não havia modelo anterior. O modelo anterior era, se for isso, a desassistência. Eles vieram constituir um projeto de cuidado, em nome do Estado Democrático Brasileiro, que tem que cuidar de todos, que precisam, claro, um a um. Particularidade a particularidade. Para isso, tem que também ouvir o menino. Não basta dizer, a escola mandou, a mãe falou, sei lá, a juíza, o Ministério Público. Sim, vamos conversar com esses demandantes. Mas é preciso sentar com o menino e falar, rapaz, o que está acontecendo com você? O que houve? Soube que você não ficou bacana na escola, quebrou o vidro, bateu na professora. Aí você fala as coisas todas lá, aquelas coisas, tudo que ele faz. O que houve? Não quero falar. Tá bom, mas eu quero te ouvir. Quem tem que ter a posição de iniciar um processo inaugural, novo, de cuidado, somos nós, operadores, e não o menino. Nesse sentido, a frase, ele não tem desejo de se tratar, não poderia ocupar o nosso vocabulário de operadores psicossociais de cuidado. Desejo se constrói, às vezes. Na demanda, né? Na verdade, para ser mais rigorosa. Demanda se constrói, é um processo em construção. Para isso não se faz sozinho. Isso se faz na dependência da posição de um adulto, de um outro, que pode construir comigo a aposta de que né? Eu vou precisar disso, daquilo outro. Esse tipo de configuração da clínica, do cuidado, do modo de operar, é puramente político. Ou é totalmente político. Ou é significativamente político. Quando o Brasil opta por nomear a política de saúde mental como rede de atenção psicossocial, baseada no cuidado em liberdade, nos direitos humanos, na clínica ampliada, que deve operar em rede, em um território específico,
No caso de criança e adolescente, sempre, sempre, de forma intersetorial, em colaboração com os outros setores, entendem? Quem conhecia as crianças que a gente começou a ter que atender eram os outros setores. Estava na educação, estava na família, vamos tomar como um setor, se for uma instituição, estava em casa, estava na rua. Quem sabe delas era o mundo, gente, não a gente. E a gente precisava conversar com o mundo, né, para fazer isso. Quando a atenção psicossocial tem essa afirmação de clínica, porque o Brasil é também, nesse sentido, é diferente dos outros países. Os outros países separam o que é saúde mental, e aí parece que são procedimentos mais técnicos, né, especializados de psicólogo, psiquiatra, isso e aquilo, de... Eu estava lendo até um texto no avião falando disso, de suporte psicossocial. O Brasil fez uma coisa, é a nossa jabuticaba. Não é isso? Eu acho isso, a atenção psicossocial é a nossa jabuticaba brasileira, você viu? Eu acho. Porque o mundo trabalha. A Espanha fala de reabilitação psicossocial, é outra coisa. A atenção psicossocial é a nossa jabuticaba. Porque é a união, a articulação, não sei o melhor tempo para falar isso, da clínica com a política, que não é uma articulação lá da via da análise institucional, não, que é outro entendimento. Importante também, mas não é esse que eu estou falando. Mas é uma articulação, é mais ou menos assim, é a expressão daquilo que se espera que um Estado democrático faça para cuidar dos seus cidadãos. Não sei se eu... Clínica é uma resposta social, gente. A gente estuda, né? Tem teorias da clínica, psiquiatria, psicanálise, essa, aquela, tal psiquiatria, tal psicanálise. São teorias da clínica. Ok, tem que estudar, a gente tem que entender. Isso tudo ok. E é preciso. E é preciso estudar muito, eu acho que a gente tem estudado pouco. Mas é preciso entender que a gente estuda para entender essa coisa toda, mas que a moldura da clínica ampliada é uma resposta social do Estado brasileiro. É uma resposta política. Essa é a nossa responsabilidade. Nós, quando cuidamos de uma criança em um caso, nosso ato de dizer, senta aqui, me diz o que está acontecendo, esse ato representa o Estado brasileiro em ação. Quer a gente queira, quer não. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, se complica. Porque, às vezes, né, fala como se fosse externo a isso. Nós somos a representação, o modo como a gente faz auxilia ou desauxilia o avanço do SUS, da saúde mental pública. O modo como a gente reivindica e faz as críticas que tem que fazer, auxilia ou não auxilia aquele papo que eu estava aqui no começo. Ou seja, para não me alongar demais e a gente poder conversar, houve uma inclusão tardia da saúde mental de crianças e adolescentes na agenda política brasileira. Mesmo de forma tardia, o Brasil defendeu que uma criança e um adolescente são sujeitos plenos, subjetivamente falando, e sujeitos plenos de direitos. Optou por um início do processo de constituição para superar a desassistência através da oferta de CAPSI e de articulações intersetoriais. Depois, no debate, talvez eu possa falar melhor sobre isso. O Brasil começou a instauração da política concretamente, que é a rede, né, de saúde mental de criança, a partir dessas duas ações. Houve avanços, mas há muito por fazer. E a gente parou no ano de 2016. A gente vai fazer 3 anos parado. Nós estamos trabalhando. A política parou. Há um risco real de, em pouquíssimo tempo, dependendo de como as coisas caminharem, de essa rede ser desmontada.
Todo mundo sabe disso, eu não estou falando nenhuma novidade. Né? Deixa eu botar aqui os avanços. Espera aí, deixa eu passar rápido, que eu quero ir aqui. Houve avanço, gente. Algumas coisas aconteceram. Há muitos desafios. A gente tinha muito que caminhar. Seria muito bom hoje aqui que a gente pudesse estar falando assim, como é que está sendo a assembleia de usuário nos meninos nos serviços? Estamos fazendo ou não? Eu acho que a maioria não faz. Lá no Rio, por exemplo, não se faz, é uma pena. O Rio de Janeiro está com muita dificuldade de avançar em termos psicossociais de verdade, por N razões. São Paulo, por exemplo, alguns CAPSI fazem isso magistralmente. Você tem problema. Outro dia eu li um estudo que um CAPSI ainda está internando, ele manda para o hospício sem parar, coisa que não havia antes, que tem... Eu não sabia disso. Está no DataSUS, eu fui lá e vi. Houve um aumento no número de leitos credenciados em psiquiatria para crianças e adolescentes no Brasil, de 2016 para agora, da ordem de... Eram 196, estamos em 405. De 2016 para agora, em tese, chegamos a alcançar mais leitos psiquiátricos credenciados em psiquiatria. Não é em hospital geral, não. Leito em hospital psiquiátrico, tá? Leito em hospital geral é outro dado. Mais do que toda a história anterior. Não se implantam mais CAPSI. Os municípios que estão abrindo CAPSI não conseguem habilitar. Não se abrem leitos em hospital geral ou a experiência nas grandes cidades, principalmente onde tem muita gente, tem mais problema, não é isso? De CAPSI 3. Com leitos. São Paulo tem. O Rio está abrindo, o primeiro da capital agora. Tem um no interior, que é em Campos. Campos tem um CAPSI 3. São Paulo tem mais. Aqui no Paraná, Curitiba tem. Pouquíssimas experiências no Brasil. A gente está em 2019, o Brasil não avançou nisso. Né? E vamos dizer assim, mais do que necessária estratégia de formação de recursos humanos, porque nenhum de nós é formado em faculdade para trabalhar dessa forma. O SUS tem obrigação nesse sentido, enquanto ele não negocia com o MEC agora não dá para negociar, mas o dia que der, e enquanto deu, não negociou, não é verdade? Né? Porque o MEC não é assim desde sempre. O SUS adiou uma conversa muito... Adiou. Tentou, não conseguiu, e aí foi adiando uma conversa com o MEC no sentido de interferir na graduação, na formação dos profissionais. Mas, enquanto não faz isso, o SUS tem que formar os profissionais. Essas estratégias tão frágeis em relação à saúde mental de criança e adolescente. E aí, para terminar, eu vou dizer assim, para a gente poder conversar, eu vou dizer... É duro ainda ver que uma criança chega num serviço, ou chega para a gente onde a gente estiver. A gente ouve pai, mãe, professora, não sei o quê, conversa entre nós, e ou não fala com a criança, ou brinca aleatoriamente com a criança. Tipo assim, tem medo de falar com uma criança. Teu pai tocou em você? Nós somos profissionais de saúde mental. Esse mandato clínico é nosso. Não dá para transferir. Não é juiz que tem que fazer isso. Não é professor. Não é o primo, a prima, a mãe. Não é. É um operador de saúde mental desse, como nós. E ser profissional de saúde mental é ter capacidade muito difícil, por isso que a gente precisa fazer isso coletivamente, você precisa ter audiência mútua, né? De supervisão, de discussão, de debate, porque é muito difícil. A gente precisa ouvir o insuportável de ouvir. E eu não sei se a gente está conseguindo. Eu acho que muitas vezes a gente está reduzindo uma criança ao crack que ela usa.
a gente está reduzindo uma criança, a violência dela, e dizendo que ela é um pré-marginal ou um marginal. Está segregando, está excluindo, está moralizando. Ninguém mais está apostando numa criança. Eu li um relato de um caso de uma banca, cadê ela? De uma aluna nossa da especialização que está aqui, a Kiane. Vou estar na banca dela terça-feira, lá no Rio. E um caso que ela relata, um caso duro, de um menino abandonado, né? de um abandono na veia, na raiz, da mãe, do pai, da vida, da escola, das instituições. Porque tem menino que é abandonar por todo mundo, gente. Todos. As instituições. É assim, não é elegível para mim, bateu, não quero mais. Não é assim? Voltou a usar crack, ou voltou a usar droga, rompeu o nosso pacto, nosso compromisso. Não é assim? Tá bom, tem dificuldade. Mas quem é que sustentará a possibilidade de uma nova aposta? Então, para encerrar agora mesmo, existe uma autora chamada Alejandra Barcala. Ela é uma argentina, é uma psicanalista, ela trabalha com direitos humanos. Eu conheci a Alejandra num congresso da Abrasme. Eu nunca esqueci isso, eu li um texto dela que tinha, para mim fez todo sentido. Eu vou transmitir porque eu acho que é a nossa responsabilidade com a política de saúde mental brasileira. Ela diz alguma coisa mais ou menos assim. Para muitos meninos, meninas, é preciso que as instituições democráticas, e só elas, possam albergar subjetividades. Um albergue, sabe? Lugar de dizer, você vai me dar... Eu conto. Contar não é passar a mão na minha cabeça. Contar é não desistir. Então, a Andréia não vai se aposentar, não podemos desistir, está tudo muito difícil no Brasil, mas a gente não pode desistir. Por sinal, cada vez mais é hora da gente lutar e tomara que a gente seja merecedor